não tem evidência estatística significante de que vai haver um aumento de desemprego em função da redução de jornada. A gente também tem evidências de que pode haver algum custo, mas esse custo é muito limitado e pequeno e que dá para a economia absorver e é de curto prazo. Então a gente consegue, comparando pontos, né, E positivos e pontos negativos. de atenção, a gente consegue ver que os pontos positivos são muito mais relevantes dentro desse contexto. Dentro desse contexto, a gente vê que muitas mulheres, assim, às vezes por falta de alternativa, porque é mãe solo e etc., você não tem muita opção e você acaba tendo que sair de casa e você tem essa questão da dupla, da tripla jornada, e aí quando você coloca um dia a mais para você resolver a sua vida, você consegue ter um ganho muito, muito grande do ponto de vista de bem-estar. Olá, este é mais um episódio do podcast especial do Diário de Notícias e Diário de Notícias Brasil, aqui no Fórum de Lisboa, uma parceria com a FGV e a FGV Justiça. E dando sequência nas entrevistas com alguns dos nomes que comporam as mesas principais aqui do evento, nós temos neste episódio a Vilma Pinto, que é diretora de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência do Brasil e também economista e professora do IDP. Vilma, um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Primeiro, como você avalia a participação do Fórum de Lisboa e abordar um dos grandes temas do Brasil nesse momento, que é a jornada de trabalho? Bom, obrigada pelo convite participar desse podcast. Eu avalio que os temas que a gente tem tratado no fórum, e não só nessa edição do fórum, mas ao longo das edições que a gente tem observado, são temas de grande relevância mundial, né? Não só nacional. Então, a questão da redução da jornada de trabalho, alinhado não só a essa temática, mas também as transformações que a gente tem observado no mercado de trabalho, à luz das transformações que a gente tem visto na economia, são temas que movimentam não só a questão da temática no contexto brasileiro, mas é um tema que tem relevância global e que precisa ser pensado à luz de questões estruturais da economia. E a questão da aprovação do fim da escala 6x1, considera que foi uma vitória importante? Eu acho que é uma questão muito importante, um tema muito importante e que está alinhado às grandes tendências globais, né? Quando a gente olha a questão de impacto, né, que eu acho que é uma das grandes preocupações que se tem, né, dentro desse tema, a gente consegue ter algumas evidências, principalmente a partir de experiências anteriores, de que impacto em desemprego não tem evidência estatística significante de que vai haver um aumento de desemprego em função da redução de jornada. A gente também tem evidências de que pode haver algum custo, mas esse custo é muito limitado e pequeno e que dá para a economia absorver e é de curto prazo. Então a gente consegue, comparando pontos, né, positivos e pontos de atenção, a gente consegue ver que os pontos positivos são muito mais relevantes dentro desse contexto, né? Então a gente tem os benefícios para o trabalhador. Se a gente colocar isso dentro de uma perspectiva de gênero também, Essa é uma das minhas perguntas. dentro dessa questão do cuidado, é muito importante, muito relevante também para a economia do cuidado, para as mulheres que fazem dupla, tripla jornada. Então acho que isso é um tema que ajuda muito nesse sentido. Então acho que é uma questão muito positiva. Justamente era isso que eu ia perguntar, de que o impacto para nós mulheres, ele é realmente muito maior, né? E é importante também que as empresas, que isso também abra para uma discussão que é das empresas também entenderem que nós mulheres temos jornadas duplas, triplas e que as empresas também precisam ter atenção a isso, concorda? Concordo plenamente, né? Eu acho que isso é um tema muito importante e tem uma linha de estudo muito grande nesse sentido, né? Então, você tem hoje, dentro da teoria econômica, da ciência econômica, a gente faz um cálculo, geralmente, que é o cálculo do salário de reserva. Qual é o salário que você fica indiferente entre sair de casa e trabalhar, ou ficar em casa cuidando da família, ou ficar em casa fazendo outras coisas. E
a gente, dentro desse contexto, a gente vê que muitas mulheres, assim, às vezes por falta de alternativa, porque é mãe solo e etc., você não tem muita opção e você acaba tendo que sair de casa e você tem essa questão da dupla, da tripla jornada, e aí quando você coloca um dia a mais para você resolver a sua vida, você consegue ter um ganho muito, muito grande do ponto de vista de bem-estar, principalmente para as mulheres, né? Mas acho que para a sociedade, para a população como um todo. Claro, e imagino que no futuro nós vamos colher esses frutos, né? No sentido de que as pessoas, pais e mães, vão ter mais tempo para ficar com os filhos, né? Mais atenção diante que é tão importante diante dos perigos que hoje em dia existem, os próprios perigos online, que as crianças acabam se distraindo, né? Sim. Esse foi um grande assunto também tratado aqui no fórum, que é do chamado tempo de tela, né? Que as crianças ficam online. Só de ter um dia mais em casa, automaticamente a pessoa tem mais tempo para essa supervisão parental, né? Exatamente, exatamente. E outro assunto que também se fala muito e está completamente conectado, da perda de emprego, ok, desemprego por conta da jornada, da diminuição. Mas e que não tem, como você disse. E a inteligência artificial, como é que entra nesse meio? Bom, é um tema muito relevante também. Eu acho que a gente tem que pensar essas grandes tendências, essas grandes transformações e revoluções que a economia vem sofrendo do ponto de vista mais estrutural. Como que a gente consegue avançar a nossa economia do ponto de vista de produtividade e absorver essas novas tecnologias, essas novas tendências de forma a contribuir para melhorar a produtividade. Eu penso que a gente tem que investir cada vez mais, olhando principalmente o contexto Brasil, mas acho que numa tendência mundial, global, a gente tem que pensar nisso, que é a questão do capital humano, em termos de qualificação, de melhorar mesmo o capital humano, e a partir dessa melhoria do capital humano atrelada à questão tecnológica, ao avanço tecnológico e inovação, você ter condições de melhorar a produtividade da economia, o nosso crescimento potencial, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade de crescer mais, de uma forma mais consistente, se a gente conseguir combinar essas duas coisas. Eu acho que o investimento em capital humano é muito relevante nesse sentido. Enquanto professora do IDP, os alunos que chegam hoje para estudar, eles têm esse medo? Eles perguntam sobre isso? Eles falam, vou ter emprego? Ou a tecnologia vai me substituir? Essa é uma apreensão dos jovens? Não vejo tanto. Eu vejo que os alunos eles estão cada vez mais conectados a essas novas tendências e usando cada vez mais essas novas tecnologias, mas no sentido de auxiliar eles nas tarefas Então, assim, você tem hoje mais tempo para se dedicar às teorias e aos estudos e você consegue absorver melhor essas tecnologias para poder otimizar a sua forma de estudar e a forma de aprender. Eu acho que se eu comparar a forma como eu estudava na época que eu fiz a graduação com a forma como os alunos estão estudando hoje, eu acho que eles estão utilizando muito essa tecnologia como ferramenta de estudo, ferramenta de aprendizagem e menos com essa preocupação, né? Eu acho que esse é o ponto. De serem substituídos, que é exatamente. esse mais ou menos o medo das pessoas, exatamente. né? De pensar. E no jornalismo também essa discussão. Na verdade, eu acho que em muitas profissões, né? Mas no jornalismo, essa é uma grande discussão de que será que as máquinas vão substituir a nós? Mas eu acho que a máquina não escreve com aquilo que você falou que é o capital humano, né? A máquina não escreve com aquele sentimento que você também tem que pôr no texto às vezes, né? E isso acho que vale para muitas profissões, né? Exatamente. Sim, e ainda falando sobre o IDP e o perfil do aluno hoje, como é que você vê que os alunos chegam hoje para estudar? Estão mais preparados? Você já falou que eles estão mais conectados com a questão da inteligência, mas como é que tem sido, por exemplo, a atenção? Como é que é dar aula para essa nova geração, que é uma geração diferente da que você ou eu estudamos, por exemplo? A gente no IDP a gente faz muito, investe muito e acredita muito nas metodologias ativas, né? Então a gente muda um pouco a forma de ensinar e sai um pouco daquele contexto de quadro, teoria, prova e investe muito em estudo de caso, em grupos de estudo, de discussão,
Então a gente faz ensina de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Então uma outra coisa que é muito relevante é que os quadros do IDP são profissionais que atuam na academia, mas também ocupam no mercado uma posição de relevância. Então é muito importante isso, porque a gente consegue trazer para a sala de aula casos reais e aplicações reais. Então é muito... Quando a gente estudava, na minha época que eu estudava, eu ficava assim, em algumas matérias, assim, mas eu estou estudando isso, o que eu vou usar isso? Como é que eu aplico isso na prática? Como que eu aplico isso na prática, né? A gente ficava com essa dúvida. Eles conseguem ver isso durante o ensino, né? Então, na sala de aula, o professor ensinando, é o professor que ensina, é o professor que faz aquilo na sua profissão, então ele consegue trazer exatamente casos práticos, e isso é muito importante, e eles se engajam muito em função disso também. Aqui eu revendo as minhas perguntas, eu pulei uma pergunta, só queria voltar um pouquinho na questão da escala 7x2, né, e o fim da escala 6x1. Como é que você acha que vai ser feita a fiscalização? Acha que vai funcionar? Acha que realmente as empresas vão aceitar que essa será a nova realidade? Olhando, acho que isso tudo depende da legislação, né, da regulamentação, mas se a gente olhar o que aconteceu no Brasil em 1988, em que a gente teve uma redução de escala, que era 48, reduziu para 44 horas, olhando os números daquela época, de fato, a carga horária do trabalhador reduziu, o quanto que ele ganha por horas trabalhadas aumentou, né, porque se reduziu a carga horária sem reduzir o salário, então a hora trabalhada dele, de fato, aumentou. E a gente não teve evidência de redução do desemprego em função disso, né? Então, é um estudo que foi feito pelo professor Naércio Menezes Filho, e ele e mais dois coautores, e eles encontraram evidências, né? Eles compararam quem antes da mudança, da redução de jornada, trabalhava até 44 horas, então não seria atingido pela medida, e quem trabalhava acima de 44 horas que seria atingido pela medida. E essas pessoas que trabalhavam acima de 44 horas tiveram a redução da jornada, não perderam os seus empregos e aumentaram a sua hora, o valor do salário hora, né, recebido. Então, olhando um pouco da experiência do Brasil passada, a gente tem evidências de que de fato pode acontecer de forma correta. Aqui em Portugal funciona, né? Funciona. Sim, dos 7 dias da semana, são 2 dias de folgas. No geral, né? A gente sabe que tem alguns casos que tem um dia que tem uma folga só. Mas, claro, a legislação é completamente diferente, né? Em muitos aspectos da legislação laboral. Os setores são diferentes também. Exato, mas o importante é que as coisas melhorem para a qualidade de vida das pessoas, né? Porque nós sabemos que o trabalho é importante, mas até falo por mim mesma, quando eu estou descansada, eu trabalho muito melhor, né? Então, não vale a pena só trabalhar na vida, né? Exatamente. Tá bem. Professora Vilma Pinto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero revê-la no próximo ano. Obrigada, eu que agradeço. Este foi o episódio com a Vilma Pinto, diretora de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência e também professora do IDP. E este foi mais um episódio especial do podcast DN Brasil e Diário de Notícias aqui no Fórum de Lisboa.